Vamos estar iniciando a nossa devocional. Bruna, vamos? Ah, show. Vai projetar também. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar a nosso Deus. Pode ser assim mesmo, Natan? Eu vou seguir com fé. Com meu Deus, nós vamos para as alturas. Nosso Deus, nós vamos viver eternamente na glória com Ele. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, a minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho nas estrelas. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus, e é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como
Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Amém. Deixa eu segurar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa. Sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Toma o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o Esperamos, e a partir o pão, os nossos olhos se abrem
e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós perfumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar a nossa irmã Fernanda. A nossa irmã Fernanda vai estar trazendo a palavra desta noite. Eu gostaria que a nossa irmã Antônia viesse aqui à frente orar pela irmã Fernanda. Ô, glória. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, queremos nesse momento, Deus, te louvar, engrandecer ao teu santo nome, ó Pai, e render-te graça, Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse momento que aqui estivemos, juntos, unidos e reunidos, louvando, bendizendo o teu santo nome. E nesse momento agora, Senhor, queremos pedir pela tua filha, Senhor. O Senhor sabe o seu coração. O Senhor sabe o que o Senhor colocou dentro desse coração para estar agora compartilhando conosco, ó Deus. Abençoa, usa como um canal de bênção para nossas vidas, assim como o Senhor tem feito com todos que vieram aqui à frente, ó Pai. Usa a tua filha, faz com que ela faça a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Meio quente, né? Nós estamos finalizando, então, o retiro, falando sobre o destino final nesse dia, né? Já falamos pela manhã e agora também. Né? O nosso destino final é a nossa eternidade com Cristo. E o que a segunda carta de Pedro tem para falar conosco sobre isso, sobre a volta do nosso Senhor Jesus, sobre o nosso destino final. Vamos ler então, 2 Pedro 3, de 10 a 18. Todos juntos? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Como Jesus vai nos encontrar quando Ele nos buscar? Como será esse dia? Como Jesus vai nos encontrar? Como nós estaremos quando formos encontrar com Cristo no nosso destino final? Estaremos acuados, tremendo de medo? Ou estaremos trabalhando, criando, desfrutando? Como estará a nossa vida? Como estará a nossa ética? Como estará a nossa conduta? O que nós estaremos fazendo? Será que a gente vai estar distraído, indolentes, engolidos pelos amores deste mundo? Pedro está falando aqui nesse trecho sobre a importância da gente ser encontrado nesse dia em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nessa carta, Pedro está escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, que estava combatendo falsos mestres, combatendo falsas mensagens, e que era um obstáculo para o amadurecimento da igreja na piedade. Então, Pedro está falando aqui sobre as implicações éticas e as implicações morais da vida de Cristo. Então, Pedro está nesse trecho aqui da palavra, inspirando os leitores dessa carta a continuarem crescendo à luz da vinda de Jesus. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, versículo 11 diz, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E aí, então, nesse trecho que o pastor falou, né, nessa perícope, nesse trecho, a gente pode ver na carta que o verdadeiro crescimento espiritual que Pedro está pregando aqui, à luz da volta de Cristo, está alicerçado em 3 coisas que são descritas nesse trecho da palavra de Deus. A recriação, ou a restauração de Deus, a paciência de Deus e o conhecimento de Deus. Nos versículos de 10 a 13, a gente vê sobre a nova criação de Deus. Enquanto os falsos mestres que viviam ali pregando nas igrejas da Ásia Menor, viviam numa imoralidade sem limites, justamente porque eles não tinham a esperança de que Cristo ia voltar, essa esperança escatológica, enquanto os falsos mestres viviam de qualquer jeito, Pedro está oferecendo para a igreja o inverso. É justamente porque nós temos essa esperança, é porque nós sabemos dessas coisas, que pesa sobre nós uma série de ordens morais, uma série de imperativos morais.
O dia do Senhor, ele virá como um ladrão. Portanto, a gente tem a necessidade de estar atento e de assumir uma postura diferente. Era preciso e é preciso estar vigilante. Porque Deus irá restaurar todas as coisas. A gente precisa lembrar que quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, Ele criou o mundo sobre um imperativo moral, sobre uma ordem moral das coisas, que era o shalom de Deus. A perfeita harmonia, a perfeita ordem das coisas. Os judeus, quando eles falam shalom, shalom Adonai, é muito mais do que paz do Senhor, muito mais do que paz seja convosco. Ele fala assim, o Deus da ordem, o Deus que criou tudo na mais perfeita harmonia, seja com vocês. É isso que o judeu fala, quando ele fala shalom Adonai. Mas o pecado, ele entrou por intermédio da desobediência de Adão e Eva, e por isso o shalom de Deus foi fragmentado. O mundo perdeu essa ordem das coisas. Deus, ele criou as coisas do mais perfeito nada. A terra era sem forma e vazia. O caos perfeito não, né? O caos, a energia caótica daquela terra sem forma e vazia. E vem Deus, do nada, criando todas as coisas na mais perfeita harmonia, na mais perfeita ordem. Mas com o pecado, o caos da indiferença, da desobediência, o caos do pecado entra novamente na história. E a gente crê na restauração de todas as coisas por intermédio de Cristo Jesus, que veio, morreu por nós, certo? Nos salvou do pecado, da justiça e do juízo, foi assunto aos céus e virá. E quando ele virá, todas as coisas serão restauradas. Todas as coisas serão restauradas. Né? Acho que a gente falou hoje de manhã. E eu também não creio num céu em que a gente vai ficar numa nuvenzinha, pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa. Porque isso não é o que está descrito na Bíblia. Quando Deus fala, através da sua palavra, que ele vai recriar todas as coisas, Deus fala que eu restabelecerei o meu shalom, eu restabelecerei a minha paz, a mais perfeita harmonia e a mais perfeita ordem na criação, como era antes do pecado. Então, para que isso aconteça, como diz os versículos de 10 a 13, a criação, ela precisará passar pelo fogo. A nossa realidade que a gente vive hoje aqui será passada pelo fogo. E isso é uma figuração de que tudo vai ser desaparecido, de que tudo vai sumir. Não vai ser mais possível encontrar a terra, a realidade em seu funcionamento atual. Nós teremos novos céus e nova terra. O contexto desse texto está relacionado à imagem sobre o que a criação vai passar, para que eu e você também passemos por isso. Porque nós seremos purificados pelo fogo. Nós não significa que a gente vai queimar, não. É uma figura, uma metáfora de que nós seremos transformados também. Com o corpo glorificado, seremos purificados. Todas as coisas serão restauradas. Mas o que significa isso? É apenas uma expectativa do porvir? Eu vou sentar na cadeira e esperar esse dia glorioso chegar? Não é isso que Pedro diz na sua carta. Ele diz que com essa expectativa, nós já devemos buscar viver vida transformada desde já. E, portanto, a gente consegue viver de uma maneira, ter uma conduta, ter uma postura, de forma que a gente já experimente aqui, mesmo de forma fragmentada, porque estamos ainda debaixo do pecado, debaixo do efeito da queda, mas podemos já desfrutar o que nós esperamos viver na Nova Jerusalém. Um novo tipo de humanidade, porque a gente está em Cristo Jesus. E a gente pode experimentar já agora, para que a gente possa se preparar quando a cidade de Deus for efetiva aqui, quando Ele restaurar todas as coisas. Porque
quando Jesus voltar e Deus restaurar todas as coisas, as obras das cidades dos homens, o egoísmo, a dor, a angústia, o sofrimento, a violência, tudo isso vai desaparecer. Então, nossa conduta já aqui deve ser orientada por essa expectativa de novos céus e nova terra. Porque é esse o lugar que habita a justiça de Deus. Às vezes a gente está pedindo tanto por justiça, a gente vê uma injustiça social, injustiça da violência, roubos, né, tanta coisa, e a gente clama por justiça. Senhor, faz justiça. Deus de justiça. Deus é o sol da justiça. Mas a gente esquece que a gente está vivendo ainda sob o efeito do pecado. Porque quando Deus vier em glória, por intermédio do seu Filho Jesus voltar e Deus restabelecer todas as coisas, a palavra de Deus em Apocalipse diz que não haverá mais sol, porque isso é uma simbologia de que o sol da justiça será o próprio Deus. O próprio Deus que habitará conosco é o Deus de justiça e todas as coisas serão restauradas. E como que deve ser essa postura? Vamos ler o versículo 12 de novo. Como deve ser essa postura? Vamos lá? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esse versículo é muitas vezes mal interpretado por alguns teólogos, por algumas linhas, principalmente neopentecostais, que dizem que a gente consegue apressar a volta de Cristo. Muitos teólogos interpretam dizendo que a gente consegue apressar a volta de Cristo, evangelizando, vivendo vida santa, a gente vai conseguir antecipar a volta do Senhor. Mas isso não é o que está escrito aqui. Porque nem Jesus sabia quando ele ia voltar. Muito menos nós temos essa capacidade de apressar, antecipar, de Deus ir lá no calendário dele. Opa, Fernanda foi na igreja hoje, vou cortar aqui, vou antecipar um dia. Né? Angélica fez um jejum, vou antecipar mais um dia. Isso não é possível. Né? Não conseguimos, mas o que diz essa questão da gente apressar, o que está falando aqui nessa palavra, o contexto não está falando de serviço, mas está falando de uma conduta. Significa desejar ardentemente, apressar, é uma ardente expectativa. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós não podemos acelerar a vinda de Cristo, mas a gente pode ter uma conduta santa, já vivendo essa luz, na iminência desse novo céu e na nova terra, na expectativa ardente dessa cidade, onde habita a justiça. Nós cristãos precisamos ter ardente expectativa do nosso destino final. Não significa que a gente queira morrer, não significa que a gente agora vai, agora eu vou lá me jogar na frente do carro para eu já encontrar Jesus. Isso não existe. Mas significa que como eu vou viver, como eu estou vivendo. Estou vivendo agarrado nesse mundo, preso nas coisas dessa terra, ou eu estou vivendo já olhando aquilo que vai vir. Essa semana, a semana passada, antes do retiro, muitos de nós aqui, principalmente as crianças, viveram na ardente expectativa do retiro. Contando os dias. Falta quanto, gente? Falta quanto? Chegou, né, Júlia? A Antonella nem dormia. E arruma a mala, e aquela expectativa, o que vai ser, o que vai ser. A volta de Cristo Jesus, ela tem uma metáfora, uma analogia com as bodas, com um casamento, com as bodas do Cordeiro. E quando nós vamos nos casar, a gente também fica com uma grande expectativa, principalmente nós mulheres, aquela grande expectativa, qual vai ser o vestido, qual vai ser o penteado, e faz prova de maquiagem, e contrata isso, e contrata aquilo, na ardente expectativa desse dia que vai chegar, eu vou me casar, eu vou encontrar o meu noivo. E a igreja do Senhor tem que viver nessa expectativa. A gente tem que viver nessa expectativa, eu estou me adornando, eu estou me preparando, eu estou ansiando pela volta de Cristo. A gente precisa se manter santo, se manter puro nessa expectativa.
O segundo ponto, no versículos 14 e 15, fala sobre a paciência de Deus. Vou ler de novo aqui. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Ou seja, Deus é longânimo. Deus é paciente. E a gente precisa ser diligente para que Deus nos encontre sem mácula. Mas isso depende de nós. Eu ser encontrado sem mácula, sem pecado, isso depende de nós. Mais uma vez, não é uma questão de esforço humano para a gente ser encontrado sem mácula. Porque só estaremos totalmente sem mácula com o corpo glorificado. Mas é uma postura de diligência. Eu quero estar sempre vigilante para que eu esteja me encontrando santo, puro, sem mácula e em paz. Não aterrorizado, não com medo. Como quando eu era mais nova, a minha avó, ela, mais uma vez falando Dona Maria, ela ficava assim, se Jesus voltar hoje, vai ficar, hein? Às vezes a gente fazia uma peraltice lá no quintal, né, Nés? Ela vinha assim, se Jesus voltar hoje, né? E às vezes aquilo aterrorizava a gente. Meu Deus, eu respondi minha mãe hoje, se Jesus voltar, eu estou frita, eu vou ficar. Né? A gente vivia com esse terror, até que amadurecemos e compreendemos melhor isso, né? E não é sobre temer, mas é sobre ser diligente. Como que eu posso me esforçar para isso? Como que Cristo vai nos encontrar? Então, não é uma questão de esforço pessoal, é uma questão de estar atento, uma questão de vigilância, uma questão de não se distrair com os tempos desse mundo. A gente precisa ser encontrado em Cristo, na mesma condição do mestre. É o que Pedro está falando aqui. Seja encontrado na mesma condição de Cristo. E não nas condições dos falsos mestres que já existiam naquela época e que existem hoje. São mestres apaixonados pela vida terrena. Haja aí a teologia coach. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser vencedor. Você não merece viver uma enfermidade, porque Deus te fez para nascer, para vencer. Você tem que conquistar, você nasceu para conquistar, não é isso que a teologia coach fala? Isso é uma teologia de falsos mestres, apaixonados pela vida terrena. Porque não é isso que está falando na palavra de Deus. E se a gente viver essa paixão pela vida terrena, não seremos encontrados em paz. Porque a gente vai estar tão distraído com as coisas desse mundo que a gente vai ver, e agora? E se não faltar? Mas o Deus é um Deus de paz. A paz que excede todo entendimento. E a gente precisa ser encontrado por Ele nessa paz. Nessa paz. A expectativa da volta de Cristo tem que nos trazer paz e não desespero. Porque a gente sabe quem nós somos em Cristo. E lá naquela época acontecia muito dos falsos mestres não crerem mais na volta de Cristo. Eles debochavam disso. Já passou tanto tempo. Jesus não vai voltar não. Agora você imagina agora, né? 2000 e poucos anos depois. 2000 e faz as contas aí. 2025 menos 33. Imagina agora. Os falsos mestres não acreditavam mais. Eles diziam que Jesus estava demorando. Mas a demora da volta de Cristo não deve ser reputada como um atraso. E é isso que Paulo está falando aqui. A demora da volta de Cristo não é um atraso, porque Deus não se atrasa. Essa demora é a paciência de Deus. É a longanimidade de Deus. Nos dando oportunidade de salvação. Nos dando oportunidade para a gente se santificar. Nos dando oportunidade da gente testemunhar. Então, a gente, nesse processo, não tem que viver a vida como se só te vive uma vez, né? Só se vive uma vez, vou viver de qualquer jeito. Mas a gente tem que viver como uma oportunidade de santificação e preparo para a vinda do Redentor. E a gente não pode ser negligente como os falsos mestres foram e como os falsos mestres são. A gente tem uma oportunidade diante de nós. Graças
à paciência e longanimidade do nosso Deus. Graças à paciência de Deus. No dia do Senhor, quando Cristo voltar, como Ele vai nos encontrar? Vivendo relaxadamente ou estaremos em Cristo, refinados pelo sofrimento, pela dor, pela perseguição, mas em Cristo? O que essa expectativa produz em você? O que essa expectativa produz em mim? E por fim, o conhecimento de Deus. É interessante que Pedro, nos versículos de 15 a 18, está falando sobre Paulo. Porque esses próprios falsos mestres negavam a teologia de Paulo, negavam os ensinamentos de Paulo. Paulo escreve muito difícil. Paulo não sabe o que fala. Paulo não sabe o que está dizendo. E Pedro, ele usa a autoridade do apóstolo Paulo, endossando o genuíno mestre para mostrar a centralidade do conhecimento de Deus para o crescimento da igreja piedosa. Ele ressalta a sabedoria que Paulo tinha, inclusive, como uma dádiva de Deus. Os falsos mestres deturparam os ensinamentos de Paulo, como deturparam todas as escrituras. Era um ensinamento errado, e que hoje a gente vive também, a deturpação da palavra de Deus. Pessoas instáveis que distorciam a mensagem. E a gente tem que ter cuidado para resistir a essas pessoas. E como que a gente vai resistir a essas pessoas? Estudando a palavra de Deus, não tem outro jeito. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para que eu possa refutar. Os professores aí sabem, senso crítico. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para que eu tenha discernimento. O que é falso e o que é verdadeiro. Que ensino que é falso e que ensino que é correto. Eu tenho que ser cuidadoso com isso. E eu tenho que ter cuidado com essas falsas mensagens. Mas crer também que essa injustiça hermenêutica, ou seja, essa injustiça das falsas pregações, também desaparecerá quando Cristo voltar. Mas Pedro está falando aqui, meus amados, sabendo dessas coisas, tenham cuidado. Não sejam arrastados pelo erro dessas pessoas. A gente precisa estar atento, gente, para aprender mais de Deus. Ajudar nossos irmãos a aprender mais de Deus nas suas dúvidas. Às vezes a gente tem um irmãozinho mais novo na fé, cheio de dúvidas. A gente tem que ter a humildade, sabedoria para caminhar junto, para falar. Vamos aprender junto. Qual é a sua dúvida? Eu não sei, vou perguntar ao pastor, vamos junto. Mais uma vez, estamos falando aqui para a igreja. Temos que ser diligentes na EBD. É na EBD que a gente aprende mais da palavra do Senhor. É o local que a gente tem liberdade para levantar a mão. A gente não vai levantar a mão no culto solene de domingo à noite. É na EBD que a gente vai falar, professor, estou com dúvida disso aqui. Tirar a dúvida com os colegas. A lição é direcionada para cada faixa etária. É ali que a gente vai aprender, então a gente tem que dar valor a isso. Para a gente crescer, se fortalecer nessa caminhada, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vejam que o verbo é contínuo. Deixa eu olhar aqui de novo, ó. Aqui, aí. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, né? A gente precisa crescer. O verbo crescer dá uma noção de continuidade. A gente vai crescendo, 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 crescendo. E como dizia a nossa saudosa irmã Celice, sempre melhorando no Senhor. Ou seja, a gente continuamente vai estar aprendendo, crescendo, crescendo. Continuamente aprendendo e vigiando. Gente, ninguém se forma na escola do Messias. Às vezes a gente tem assim, eu não sei nada de Bíblia. Eu não sei nada. Mas sabe aquela história do 1% cada dia? Se eu não sei nada hoje, mas se eu ler 1% hoje, aprender 1% hoje, amanhã eu já vou estar sabendo um pouquinho mais. E se amanhã eu aprender mais 1%, eu vou aprender um pouquinho mais. Porque não existe formação. Olha, eu fiz 5 anos de teologia, fiz mestrado, fiz doutorado,
e eu estou formado, sei tudo sobre Deus. Sabe, pastor Everton? Não sabe nada. Porque a gente nunca vai estar formado na escola de Jesus, na escola do Messias. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, para você crescer na graça e no conhecimento, é você diariamente estar em contato contínuo com essa palavra, com esse aprendizado, pela fé, permanecendo nessa fé e obedecendo a Cristo. Gente, esse conhecimento, como eu disse, não é algo acadêmico. Eu vou fazer 5 anos, mestrado, doutorado. A teologia é um curso acadêmico, assim como a filosofia, assim como a história, assim como a química, assim como a biologia, é um conhecimento acadêmico. Você não se gradua no conhecimento de Deus, porque esse conhecimento aqui não é mental, não é cognitivo, é um relacionamento com o Pai. E a experiência de obediência vai se multiplicando. E essa experiência de obediência fará multiplicar a graça sobre nós. Então, enquanto os falsos mestres queriam diminuir a glória de Cristo, falando assim, ele está demorando, ele não vem mais não, esquece isso, vive a sua vida de forma devassa, viva como você quiser. Pedro termina dando glória a Cristo. No fim desse trecho ele fala, a Cristo seja dada a glória, tanto agora, ou seja, a gente já pode desfrutar hoje, quanto no dia eterno. Então fica aqui algumas perguntas mais uma vez. A gente está crescendo na graça? A gente está sendo intencional em crescer em todos esses aspectos? A gente está sendo intencional. Gente, disciplina é algo muito difícil. Deixa eu só beber um golinho aqui. Disciplina é algo muito difícil, gente. Escolhe uma meta para a tua vida, você disciplinado nisso, e vê o BO que é. Vou fazer atividade física. E escolhe essa disciplina para você ver o BO que é. Você vai no primeiro dia, no cheio de gás, no segundo dia você, já não quero ir. E se você não insistir, tipo assim, eu vou para a academia só para subir a escada, passar a roleta e voltar. Pelo menos eu fui. Mas quando você chega lá, fez um negocinho, fez outro e volta feliz. Mas você foi disciplinado. Você não vai vencer essa ladeira aí de ativação, essa energia de ativação, para aquilo se tornar um hábito, se você não for diligente. Na dieta é a mesma coisa. A gente é diligente, regradinho. Escorregou um dia, foi numa festa, meteu o pé na jaca. Não vou ser, agora. Não é diligente. Não é difícil manter uma disciplina? Mas a gente tem que se esforçar. É como eu disse para os adolescentes, domingo passado. Acho que já tem um tempinho já que eu falei isso. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. E aqui, nós não temos bebês espirituais, nós temos todos convertidos, pessoas que estão maduras já na igreja. Então a gente precisa fazer que nem adulto. Eu não vou fazer o que eu quero, eu faço o que precisa ser feito. E na disciplina espiritual, não quero ler a Bíblia hoje. Vai ler, bota um negócio, seja diligente nisso. É para o seu bem. É para o bem da sua família, é para o seu crescimento espiritual. Então com uma preguiça de ir para a igreja de manhã, né, EBD. Vai, bota o despertador e vai, seja diligente. É uma luta diária contra o nosso ego. A experiência que a gente viveu aqui na tenda foi um exemplo disso. Que a gente teve que exercitar, primeiro, a nossa paciência, que a gente de 10 a 1 ficou aqui. Exercitando a paciência, esperando o irmãozinho ir e ele voltar. Depois a gente teve que ser disciplinado no cansaço, começou a dar sono, a perna começou a doer, o joelho começou a doer, aí uns levantaram, se esticaram lá, e outros começaram a andar aqui, começaram a cantar para o sono passar, mas foi um sacrifício de disciplina, porque a gente sabia onde a gente queria chegar. A gente sabia o objetivo, a gente sabia o propósito. Então a gente se esforçou. Cara, dias de retiro,
são muito especiais, mas a gente vai sair daqui e vai voltar para o nosso corre, vai voltar para o nosso dia a dia lá, é trânsito, né? Como que a gente vai sobreviver os próximos dias? Esquecendo tudo que aconteceu no retiro ou tomando um firme propósito de ser diligente no crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Firmando propósitos pessoais, eu vou me esforçar. E se falhar? Se no domingo perder a hora? Não tem problema. Pede perdão ao Papai do Céu, domingo que vem você começa de novo. Igual a gente faz com a dieta, igual a gente faz com a academia. Não se culpa, esquece que passou e vai de novo. Como que a gente vai estar preparado para a glória, a volta do Senhor? Como Jesus nos encontrará? Jesus nos encontrará crescendo? Jesus nos encontrará obedientes? Não tem crescimento genuíno, gente. Não tem transformação à imagem de Cristo se a gente não observar essas três coisas que Pedro expõe aqui. Se a gente não observar que é só pela misericórdia do Senhor que a gente vai conseguir crescer, porque Ele é paciente conosco, Ele é longânimo. Se a gente não observar que a gente precisa crescer nessa graça, no conhecimento de Deus, a gente precisa conhecer o nosso Deus. Como o Nescas falou hoje de manhã, a gente compra passagem e ela só tem um destino. E na vida cristã, nós só temos dois destinos, céu e inferno. Pela graça de Jesus, tão somente por Ele, a gente já sabe o nosso destino final, que é o céu. A gente não precisa temer isso. Mas até lá, como que a gente vai viver? Como que a gente vai viver? É isso que a gente precisa atentar, gente. É para isso que a gente precisa atentar. E nós vamos cantar uma música que a gente já cantou aqui no Retiro, que ela falam exatamente sobre isso. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Quando a gente sair do Retiro, continuaremos sendo crentes, mas estaremos vivendo diante de Deus, sendo éticos no nosso trabalho, sendo éticos na nossa família, sendo éticos na nossa escola, vivendo uma conduta cristã, onde quer que a gente esteja. E a gente está gastando a nossa vida para Cristo. Às vezes a gente canta essa música pensando assim, por Ele que eu estou gastando a minha vida, como se fosse só importante. Ser pastor também é muito importante ao anjo da igreja. Como só quem gasta a vida, quem é missionário, né, que vai lá para a África. Não, todos nós estamos vivendo diante de Deus. E todos nós, diante de Deus, estamos gastando a nossa vida diante dEle, perdendo tudo, por amor e com alegria. Então, enquanto a gente canta essa música, eu queria que você fizesse essa oração. Deus, eu quero preparar o caminho do meu Salvador. Eu quero preparar o caminho. Eu quero estar na ardente expectativa. E nós vamos orar por isso no final dessa música. Nós vamos fazer, pode vir a equipe para cá. Nós vamos fazer essa oração juntos. Nós vamos fazer essa oração juntos, de entrega, de consagração. Deus, eu quero viver como o Senhor quer que eu viva. Porque o Senhor vai voltar. Em breve, muito em breve o Senhor vai voltar. E eu quero ser encontrado em paz, desfrutando, produzindo, trabalhando, me casando e dando-se em casamento. Mas eu quero estar em paz. Porque eu estarei no centro da tua vontade, estarei diligentemente batalhando para isso, para ser encontrado no centro da tua vontade. Faça essa oração. A gente já está chegando no final do retiro. Faça essa oração, se consagre ao Senhor. Se você sentiu o desejo de vir aqui na frente, pastor Everton orar por você, venha até aqui à frente, faça um ato de fé. Não vai mudar nada você fazer seu voto aí, ou fazer o voto vindo aqui. Não vai mudar nada diante de Deus, porque Ele vê o nosso coração. Mas se você quiser que a igreja testemunhe a sua decisão e te ajude em oração nesse processo, vem até aqui à frente. O pastor Everton vai orar por você. Vamos louvar o Senhor enquanto a gente faz essa oração? Vamos ficar de pé?
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias e nele minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá. O governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém. Amém. Pastor Everton, pode fazer essa oração? Mesmo durante a mensagem que a Fernanda, no momento que a Fernanda estava falando,
eu estava pensando sobre como que Deus pode usar a gente como pregadores da sua palavra. E durante todo o retiro a gente vem falando sobre um voo, sobre algo que a gente não tinha expectativa nenhuma e fomos achados pelo coração de Deus. Aonde alguém que nos criou, alguém que nos olhou para dentro de nós com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos erros. Mas a partir de hoje, a gente vai sair daqui diferente. A partir de hoje, nós não vamos só sair restaurados, nós não só vamos sair daqui reestruturados, nós vamos sair daqui preparados. Sabe por quê? Porque outras pessoas precisam de você para embarcar nesse voo. Não, você não é indispensável. Deus, se você não quiser, Deus vai usar outra pessoa. Deus vai trabalhar da maneira que Ele quer para encontrar o seu amigo do trabalho. Deus vai trabalhar da maneira que Ele quer para encontrar o seu parente que você não fala de Jesus para ele. Mas, e você? Como que você vai gastar os restos dos dias que lhe faltam? Essa viagem é uma viagem muito curta. Essa viagem é uma viagem pequena demais. Mas, no final, vai ter um cobrador. No final, o cobrador vai cobrar de você. Aquelas pessoas que você poderia levar a Cristo. Aquelas pessoas que você poderia restaurar. Aquelas pessoas que você poderia curar com a sua oração, através da palavra de Deus, e você não fez. Por isso, a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, você sai daqui totalmente responsável. Totalmente responsável. Você sai daqui como os nossos pilotos chegaram aqui. Responsável por alguém. E eu queria que você colocasse isso no seu coração. Eu vou orar por essa pessoa. Eu vou passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos orando por essa pessoa. Porque não é sobre resultado. Caminhar com Deus é sobre propósito. Caminhar com Deus, é óbvio que o conselho da igreja, quando se reúne, fala, olha, eu acho que esse ano dá para a gente receber 80 pessoas. Esse ano dá para a gente receber 100 pessoas. Esse ano dá para a gente receber 10. E ainda assim, isso é sobre resultado. Mas eu queria que você, nesse instante, pensasse em alguém que você queria tanto que gastasse os dias como você. Que gastasse os dias entregando todos os dias, todos os momentos ao Senhor. E essa pessoa não conhece a Deus. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Curve sua cabeça nesse instante. E eu quero que você pense nessa pessoa. Eu quero que você entenda que Deus não precisa de nós para fazer nada, mas que a responsabilidade de proclamar o seu evangelho é nossa. E agora que você pensou nessa pessoa, eu quero chamar você a vir aqui na frente. Agora nós estamos aqui na frente, não mais como membros comuns
da Igreja Presbiteriana de Maricá. Agora nós estamos aqui na frente como missionários. Agora nós estamos aqui na frente como pregadores da palavra de Deus. E por isso, quando a gente for embora, por isso, quando a gente sair daqui, a gente precisa pensar: Deus, seria tão legal ver o meu irmão, o Davidson, no mesmo avião que eu. Ver o Felipe, ver o Antônio, ver Timanel e tantos outros. Ah, Deus, como seria bom se nesse avião eu pudesse levar o meu pai, a minha mãe, a minha sogra, meu sogro. Que esse seja o seu propósito. O resultado não é seu. O resultado talvez você não vai nem ver. Mas o nosso dever é orar. O nosso dever é entregar cada um desses que está no seu coração agora. Eu, quando a gente terminar, eu vou para a minha igreja e vocês vão continuar na igreja de vocês. Mas a partir de agora, eu e vocês, nós temos um propósito. Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro a essas pessoas que necessitam ouvir do Teu santo evangelho. Aonde elas estiverem agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja visitando, Senhor. Seja em casa, seja no trabalho, seja dirigindo, em qualquer lugar que essas pessoas estejam, Senhor, que o Teu Santo Espírito incomode elas, Senhor. Que elas agora sintam o agir do Teu Espírito Santo. Que essas pessoas, Senhor, sejam agora livres, Senhor. Que essas pessoas sejam libertas das garras de Satanás. Que essas pessoas possam, Senhor, ser resultado da nossa oração, resultado do nosso propósito, mas que o Senhor esteja iluminando o coração deles, Senhor. Que o Senhor esteja colocando em nossos corações o desejo de que um dia nós iremos ver essas pessoas embarcando no mesmo voo, um voo que vai para Canaã celestial, e por isso nós não vamos desistir do nosso propósito, a não ser que seja o Senhor a dizer para nós que já chegou o tempo de parar, que já chegou o tempo de mudar o propósito. Enquanto isso, Senhor, o propósito que o Senhor tem levantado é que nós estejamos orando pela conversão dessas pessoas. É que nós sejamos, Senhor, flechas que estão carregadas com o Teu santo evangelho e que vão atingir o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, que elas sejam livres, Senhor, de qualquer impedimento. Que se existe um laço de morte, em nome de Jesus, que seja quebrado. E que essas pessoas olhem para a cruz de Cristo. Que essas pessoas olhem e digam: eu quero servir a esse Deus, porque esse Deus me livrou das garras de Satanás, esse Deus me lavou, esse Deus me limpou, esse Deus me curou, e hoje eu preciso caminhar rumo a Canaã celestial, junto com os meus irmãos. Que esse propósito, Senhor, tenha um resultado, não um resultado numérico, mas um resultado de amadurecimento espiritual para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa igreja, para a nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, ensine-nos a gastar os nossos dias louvando ao Teu nome e pregando a Tua palavra. Nos leve para a nossa casa, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, e que nós possamos ser diferentes, missionários do Senhor, pregadores da Sua palavra, até que o Senhor venha. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Nós já estamos chegando no fim. Ah, que pena, gente. O quê? Nós já estamos chegando no fim. O fim do nosso retiro, que foi uma bênção
Louvado seja o nome do Senhor por esses dias preciosos que a gente viveu aqui na presença dele, em comunhão com os nossos irmãos. Amanhã a gente já não vai ter mais devocional, né? A gente está encerrando mesmo hoje. Daqui a pouco o Michel vai revelar quem ganhou, né, da gincana. A gente já está aqui encerrando, a gente ainda vai ter a nossa festa. Mas esse momento aqui, juntos aqui de templo, de comunhão, de devocional, acaba hoje, porque amanhã a gente vai já acordar, tomar o café, mala e rua. Rua, né? Mas nós queremos, enquanto comissão, queria chamar a comissão para vir aqui à frente mais uma vez, porque nós queremos agradecer a todos vocês por terem confiado, né, no nosso esforço, na nossa expectativa aqui de proporcionar esses dias e de terem sido, assim, uma família. Esse retiro, ele será inesquecível, sim, para mim, pelo menos, porque foram dias de paz, dias de comunhão, dias de parecia que era a festa de Natal, sabe? Quando a gente, quem tem família grande sabe, né? A gente está junto e corre ali as crianças para um lado e chama bolo, forma bolo e canta parabéns, fulano, aquela energia caótica. Eu adoro esse termo, energia caótica, né? A minha família é assim e é muito gostoso viver essa energia caótica, né? E ver isso aqui esses dias, mas a gente em paz, em tranquilidade, mesmo com as turbulências, né, que a gente teve, uma ou outra. E nós queremos agradecer vocês, porque vocês vestiram a camisa, sabe? Se comprometeram, participaram e resistiram aí às nossas ideias malucas, né? E foram, assim, maravilhosos conosco. Na verdade, nem é assim um testemunho, né? Mas é falar o quanto que foi bom esses dias. Eu tenho certeza que todos nós que estivemos aqui junto com vocês fomos muito bem atendidos. A comida, Deus deu um sabor tão especial que todas as refeições tiveram um sabor muito diferente, gostoso, uma comida caseira, feita com amor. A gente estava até comentando, eu e a Simone, nossa, que paz que essas pessoas que estão fazendo essa comida traz. E dentro do tema que foi vivido aqui no retiro, foi justamente isso. Deus mostrou que ele está lá na torre do controle, controlando tudo, né? E eu sou testemunha disso. Eu vivi uma turbulência que, se eu, de repente, não estivesse aqui no retiro, talvez o meu comportamento seria outro, totalmente diferente. Mas, de fato, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, me deu paz. Eu estou aqui tranquilo, feliz da vida. Amanhã eu ligo para minha mãe, aí eu vou chorar, porque eu sei que vou. Mas até então, Deus abençoe vocês de forma grandiosa. E que todos nós, né, gente, a partir de agora já vamos pagar a nossa parcelinha do próximo retiro. Brincadeira. É isso, tio Kex, quer falar? Então, Michel. Vou dar o mimo da SAF para a SAF. Eu sou SAF, glória. Agradecer. João, é meu, hein? João, é da SAF, João, é da SAF, não é da UPA. Agradecer a todos vocês. Vamos estar orando, encerrando esse momento de devocional, de muitas emoções, de fortes palavras que o Senhor nos trouxe, não só essa noite, mas ao retiro todo, e que possamos sair daqui, vou usar a frase de Everton, cheio do Espírito Santo. Amém? Começou lá no tornozelo, né? A água foi subindo, 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 e hoje a gente sai daqui, hoje não, amanhã a gente vai sair daqui transbordante de graça e de glória. Amém? Vou convidar o pastor para orar novamente. Não, vou convidar só ele para interpretar a bênção. Eu vou convidar a nossa irmã Angélica para orar, para encerrar a devocional de hoje. Amém? Vamos lembrar do Júnior também, da Carol também, né, que está ali cuidando, acalmando. Tá bom? Pode ser. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Que privilégio foi estar aqui, que privilégio, tantas coisas que nós aprendemos,
estar em comunhão com a tua família, Senhor, ser parte da tua família. Obrigada, Senhor, por ter nos preparado a melhor refeição. Diante de tudo o que aconteceu, Senhor, nós tivemos uma refeição que parecia que nossa avó ou nossa mãe fez para a gente. Com todo carinho, Senhor, obrigada por todo o cuidado, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora que você saia daqui em paz, que a graça excelsa, majestosa e sublime do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre nós, sobre nossa casa, sobre o nosso trabalho, irmãos e irmãs, não só hoje, mas para todo o sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.